Vocês estão preparados para receber a palavra de Deus? Eu queria que vocês abrissem aí a Bíblia em Romanos, capítulo 1. Nós estamos aprendendo um pouco sobre o caráter de Deus. E nós precisamos conhecer o Deus a quem nós servimos, amém? Para a gente não estar servindo a um Deus desconhecido, ou para a gente não saber aonde nós nos encaixamos. Precisamos entender aonde nós nos encaixamos no plano de Deus, para servirmos a Ele com fidelidade, amém? Em Romanos 18, a palavra de Deus diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhante da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, amém? Então o apóstolo Paulo, ele quando escreve a carta aos Romanos, ele vai anunciar o evangelho que ele crê, e essa daqui é o grande legado que Paulo deixa, o anúncio do evangelho de Jesus Cristo, que ele faz de uma forma bem completa na carta aos Romanos. É em Romanos que nós vamos aprender sobre salvação pela fé, justificação pela fé, amém? É em Romanos que nós vamos aprender que o Espírito Santo, ele vem habitar em nós, e agora ele intercede através de nós e por nós. É em Romanos que nós vamos aprender a essência do evangelho. E Paulo aqui, ele está trazendo a consciência desses ouvintes, porque ele tinha um objetivo quando escreveu essa carta. Paulo, ele queria, ele não era conhecido da igreja de Roma, mas ele tinha muitas pessoas lá que ele tocou ministerialmente. E nós vamos ver, quando você vai ler no capítulo 16, quantas pessoas ele chama pelo nome, e ele diz que tem muito apreço por essas pessoas. Mas o propósito de Paulo ter escrito essa carta é porque existia muita coisa que dizia a respeito do que Paulo ensinava que não era verdade. E Paulo, como ele não era conhecido da igreja de Roma, ele tinha que embasar aquilo que ele estava anunciando, porque ele tinha o objetivo de, quando chegar em Roma, ele poder ser levado através desses irmãos e receber apoio desses irmãos, para que ele pudesse chegar a lugares aonde o evangelho não tinha chegado. Na verdade, ele tinha vontade de chegar até a Espanha naquela época, e era um lugar bem distante, onde Cristo não tinha sido anunciado ainda. Para que ele pudesse ser bem-aventurado e conseguir completar essa viagem, ele precisava do apoio financeiro, ele precisava que esses irmãos da igreja de Roma pudessem ajudá-los. Mas eles não iam ajudar se o que as pessoas falavam a respeito de Paulo distorciam o evangelho. Então Paulo escreve essa carta, e aqui ele vai falar algo muito interessante. Ele diz aqui que Deus, ele se revelou aos homens, a própria natureza revela a Deus, mas os homens, eles não quiseram ou não deram importância à revelação de Deus. Antes eles se tornaram nulos e obscurecidos nos seus próprios raciocínios. E ao invés de serem sábios por terem conhecimento de Deus, eles se tornaram loucos. Por quê? Eles compararam Deus à criação e começaram a adorar outros homens, começaram a adorar répteis e aves, e deixaram a glória do Deus verdadeiro e real. Então, nós podemos observar nesses versículos que aqui estão contidos, que Deus, ele se fez conhecido, e nós precisamos desejar conhecer a Deus, amém?
é algo que nós precisamos desejar. Para quê? Para que a gente não adore aquilo que não conhece. Nós podemos cair nesse perigo, mesmo frequentando uma igreja evangélica, de adorar aquilo que não conhecemos. Um grande pregador, ele disse o seguinte: não existe coisa mais difícil do que salvar alguém que pensa que já está salvo. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque nós podemos pensar que nós estamos salvos, quando na verdade não estamos, por causa das obras que praticamos, amém? Ou nós podemos pensar que estamos servindo a Deus, quando na verdade não estamos, por causa das obras que praticamos. Então é muito importante nós entendermos que Deus, ele se revela a nós, que Deus, ele quer ser conhecido por nós. Não devemos ser como Jó, que conhecia Deus de ouvir falar. Nós precisamos conhecer Deus de com ele andar. E isso começa, irmãos, através de uma vida de arrependimento. Arrependimento não é remorso, não é choro. Arrependimento é uma mudança de direção, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de natureza. E nós precisamos entender isso. Por isso que Paulo, logo no início, ele vai dizer assim, olha, antes desse texto aqui, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho, ele manifesta, ele revela o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego, porque está escrito: o justo viverá pela fé. Aí ele diz: assim Deus mostra do céu a sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impede que a verdade seja conhecida. E nós temos que ter cuidado, nós que somos igreja de Jesus, coluna e baluarte da verdade, nós temos que ser proclamadores da verdade, nós temos que ser proclamadores da verdade. E a verdade é: Deus se revelou através da criação, Deus se revelou através da sua palavra, Deus se revelou através do seu Filho, e nós somos indesculpáveis. Porque está diante dos nossos olhos um Deus que nos ama, não por aquilo que nós fazemos, mas um Deus que nos ama de verdade, um Deus que nos ama como nós somos, mas que não deixa a gente permanecer como somos. Um Deus que está interessado que na revelação do conhecimento dele, nós sejamos transformados de glória em glória na imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é o maior propósito de eu e você buscarmos conhecer a Deus, sermos transformados de glória em glória na imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus tem o desejo de se revelar. Deus tem o desejo de se revelar. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus tem o desejo de se revelar a você, pessoalmente, particularmente. Não precisa ter, vamos dizer assim, alguém que vá lhe mostrar a Deus. Não, Deus mesmo quer se revelar a você. Por isso que eu tenho falado aqui, não canso de dizer a importância do nosso tempo a sós com Deus. Porque é no nosso tempo a sós com Deus que nós vamos conhecer a Deus. Amém? Um homem com a Bíblia aberta, um coração sincero, uma caneta e um caderno, ele vai encontrar rapidamente o que há de errado com ele. Então, no nosso tempo a sós com Deus, é um momento que nós tiramos para quê? Para, através da comunhão, através da leitura da palavra, através do devocional, conhecermos o Deus que nos salvou. No passado, ele permitiu que as nações seguissem os seus próprios caminhos, mas nunca as deixou sem evidências de sua existência e de sua bondade. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas, e também alimento e um coração alegre. Olha, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo: nós não podemos aceitar esses sacrifícios. Por quê? Porque nós servimos a um Deus que no passado ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas, entretanto, porém, todavia, nunca as deixou sem evidências de sua existência e de sua bondade.
Ele lhes concede chuvas e boas colheitas, e também alimento e um coração alegre. Olha como é as características do nosso Deus. Ele é um Deus bom, Ele é um Deus que faz com que nós tenhamos chuvas, e naquela época a maioria das pessoas, elas dependiam da atividade primária, ou seja, elas precisavam de chuvas para poder plantar e colher, e assim ter o sustento da sua vida. Então é um Deus que provê, é um Deus que supre as necessidades, amém? E ele diz assim, e também alimento e um coração alegre. Não tem como, irmãos, nós conhecemos a Deus e o nosso coração não se encher de alegria. Não tem como nós conhecermos a Deus e o nosso coração não se encher de paz. Não tem como nós conhecermos a Deus e não queremos viver uma vida separada do mundo, uma vida que vai glorificar ao nome de Deus, exaltar o nome de Deus, trazer glórias ao nome de Deus. É impossível. Se estiver acontecendo comigo ou contigo, nós estamos tendo a revelação do Deus errado. Porque quando nós começamos a conhecer o Deus certo, Ele vai nos levar a viver uma vida certa e a desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nós, amém? Agora nós vemos Paulo e Silas em Atenas, em Atos capítulo 17, versículo 21. Paulo aqui, ele está chegando na cidade de Atenas, e naquela época em Atenas havia tantos deuses, que os estudiosos dizem que existiam mais deuses do que homens. E eles eram tão voltados para adorar os deuses, que com medo de serem amaldiçoados por não ter algum Deus ainda, que eles não tivessem servindo, eles construíram um altar na cidade de Atenas e colocaram lá, ao Deus desconhecido. Eles eram tão cheios de deuses, que na possibilidade de existir um Deus que eles não conhecessem, eles iam adorar, e eles colocaram um altar lá, ao Deus desconhecido. Paulo pega essa, deixa aí e anuncia, o Deus que vocês adoram sem conhecer, é esse que eu anuncio. Catuca o irmão que está no lado, diga aí, você está aqui, irmão? Está entendendo alguma coisa? Diga, ainda não chegou o fim do culto. O pastor vai concluir ainda. Amém? Atos 17, 21 diz assim, todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa, senão falar ou ouvir sobre as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo, tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo vai dizer, olha, nele nós vivemos, nele nós existimos, dele somos criação. Aleluia! Louvado seja Deus. Até onde havia uma pluralidade de deuses, Paulo pega aquilo ali para gerar conexão. Porque ele sabe que se ele fosse falar de Jesus como Deus, eles não iriam aceitar. E é interessante, ele pega falando ao Deus desconhecido e diz que esse Deus enviou o seu filho para morrer por eles, a quem ressuscitou, e quando chega a falar de ressurreição, ele diz, não, tá bom demais, nós já estamos com overdose de informação, disso de ressurreição, você fala no outro dia, tá bom? Porque os gregos, eles eram loucos para morrer, irmãos. Por que eles eram loucos para morrer? Porque eles acreditavam que enquanto eles estivessem no corpo, eles não podiam chegar a uma espiritualidade ou a uma questão da divindade. Então, para eles morrerem era algo bom. E eles não queriam ressuscitar. Quando Paulo fala a respeito da ressurreição, aí ele diz, não, sobre isso nós não queremos ouvir. Para vocês verem como muitas vezes nós temos coisas que na gente está tão embutido que a gente rejeita aquilo que é verdadeiro.
Não é muito difícil a gente rejeitar o verdadeiro pelo falso. Só basta a gente cair no canto da sereia. Então é importante nós entendermos isso. Pastor, é possível adorar o que eu não conheço? É. E é uma pena, porque você está perdendo tempo. Adorar o que não se conhece é perca de tempo. Por isso que nós precisamos, antes de tudo, conhecer a Deus. Por isso que nós aqui falamos do Rema. Por isso que nós aqui falamos da Escola de Ministros. Amém? Eu fiz o Rema, irmãos, há 31 anos atrás. 92 e 93 eu me formei no Rema. São 31 anos atrás. Escola de Ministros eu fiz 2 vezes. Por quê? A necessidade de conhecer. A necessidade de conhecer. E quanto mais a gente conhece, mais tem para conhecer. Porque o nosso Deus, Ele é assim. Amém? Ele quer que a gente conheça. Ele quer que a gente conheça. Ele quer que a gente conheça, irmãos. E quanto mais nós conhecemos, mais o amamos. Mais o amamos, mais o desejamos. Você precisa, amado, valorizar, você precisa desejar conhecer a Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você precisa desejar, você precisa valorizar conhecer a Deus. É algo que nós precisamos, irmãos, colocar como prioridade na nossa vida, conhecer a Deus. Para quê? Para que a gente não fique adorando o que não deve ser adorado. Para que a gente não fique servindo aonde Deus não nos chamou para servir. Para que a gente não esteja numa igreja que Deus não quer que a gente esteja lá. Nós precisamos ter consciência, principalmente nesses dias, de que o que estamos fazendo, só estamos fazendo porque Deus nos mandou fazer. Amém? Ou ai de mim? Diga amém. Então, quais são os atributos de Deus? Nós conhecemos onipotência, onisciência, onipresença, imutabilidade, eternidade, aí vai. O que é onipotência? Aquele que detém todo o poder. O que é onisciência? É aquele que detém todo o conhecimento. Onipresença, aquele que está em todo lugar. Eternidade. Às vezes quando fala de eternidade, eu não sei você, mas minha mente faz... É como um disjuntor elétrico, que ele tem capacidade de 20 amperes e vem uma corrente de 30 amperes. O que é que ele faz? Ele desliga, para não queimar tudo. Então esse é o objetivo dele. A nossa mente, ela é assim. Quando a gente fala de eternidade, irmãos, é algo sem fim. E eu e você estamos caminhando para um destino eterno. Seja na presença de Deus, seja na ausência de Deus. E de mente equilibrada, ninguém quer ir para um lugar onde vai ser a ausência de Deus, que a gente chama de inferno. Ou o lago de fogo, que foi preparado para Satanás e 1/3 dos anjos que caíram. O homem não foi criado para ir para o inferno. Pastor, mas por que é que o homem vai para o inferno? É porque ele peca? Não, irmãos, é porque ele rejeita o amor que Deus estendeu a ele. A mão, a destra de comunhão que Deus estendeu através de Jesus, ele rejeita. Mas graças a Deus que a porta está aberta. Nós estamos ainda debaixo da graça. Temos que anunciar o evangelho, as boas novas, para todo aquele que nele crê, não ser mais confundido, mas receber a salvação, receber o evangelho, e a partir dali viver para Deus. O salmista, no Salmo 90, versículo 2, ele diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. É como se a eternidade fosse, para descrever, pegar esse cabo aqui, ó, desse baixo,
E a eternidade é como se fosse esse cabo todo. A vida que nós estamos vivendo, essa partezinha aqui, ó. Todo o resto é a eternidade. Não importa se você vai viver 20, 40, 60, 80 ou 100 anos. Isso é uma gota no oceano da eternidade. Mas essa gota é que vai definir aonde eu e você vamos passar a eternidade. Na presença de Deus ou na ausência de Deus. Quando eu falo da ausência, irmãos, eu não estou falando que Deus não está lá. Mas é você estar num lugar sabendo que você não deveria estar. E está simplesmente porque desobedeceu, ou porque não conheceu, ou porque não deu a devida importância, o que nós chamamos de honra. Precisamos conhecer a Deus. Diga, eu preciso conhecer a Deus. Alguns outros atributos de Deus. Amor é a essência de Deus. João diz, Deus é amor. Viviane falou quinta-feira aqui sobre essa característica do caráter de Deus. Se você quer aprender um pouco mais, entra no nosso canal no YouTube e acessa o culto de quinta-feira, o culto da família, e você vai aprender mais sobre essa questão que Deus é amor. Pastor Bud dizia direto para a gente, qualquer passo fora de amor é pecado. E nós estamos ainda muitas vezes dando passos que não refletem o amor, ou a mão de amor que Deus estendeu para a gente. Santidade, aquele que é santo. Justiça, aquele que detém a verdadeira justiça. Como Deus pode perdoar um pecador e mesmo assim continuar sendo justo? Nós aprendemos isso em justiça. Porque Ele pegou o justo e colocou no lugar do pecador. Então Ele pode perdoar o pecador mesmo sem ser injusto. E Ele faz isso. E como é que Ele faz isso? Quando nós cremos. Há uma troca, há uma identificação. A culpa do meu pecado é colocada na cruz. E a santidade e a justiça do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é atribuído a mim. Amados, isso é divino. A Bíblia diz que se os poderosos desse mundo, falando de Satanás e dos anjos, soubessem, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Porque eles caíram na armadilha de Deus quando crucificaram Jesus. Sem perceber, Jesus esmagou a cabeça da serpente, como foi prometido lá no Éden, quando o homem pecou. Ele destruiu aquele que tinha o poder da morte. Irmãos, e hoje Ele vive, e vive pelos séculos dos séculos. As pessoas ficam preocupadas quando Jesus voltar, vão crucificar Ele de novo. Vão não, irmãos, porque Ele não vai voltar mais como o Cordeiro de Deus. Ele agora vai voltar como o leão da tribo de Judá, como o juiz das nações. Ele vai voltar, irmãos. Jesus vai voltar. Mas está demorando, mas Ele vai voltar. E Ele vai voltar como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores. Porque hoje existe um homem, irmãos, de carne e ossos no céu, representando toda a humanidade. O último Adão, o segundo homem. Irmãos, nós precisamos conhecer essas verdades. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Não somente de ouvir falar, não somente de um culto no domingo, na semana. Não, mas ver Deus agindo na nossa vida, em cada situação que se levanta na nossa vida, irmãos, nós podemos ver o agir e o poder de Deus e a manifestação da sua glória. Podemos ver. Se tivermos olhos, nós podemos ver. Jesus falava muito que tinha pessoas que tinham olhos, mas não viam. Tinham ouvidos, mas não ouviam. Irmãos, eles não estavam falando da gente. Nós temos olhos que veem, nós temos ouvidos que ouvem. É somente estar atento. É somente estar ligado. É somente buscar
Aleluia. Ele também é a verdade. Aquele que perfeitamente é íntegro. Ele é soberano. Ele é a fonte da verdadeira vida. Deus é vida. Amém? Ele é fiel. Fidelidade faz parte dos atributos de Deus. Misericórdia. Deus é misericordioso. Eu fico tão feliz com isso. Às vezes parece ser misericordioso hoje. Você é besta, não é, amado? Você está sendo semelhante a Deus. Sabe o que é que Lamentações capítulo 3 versículo 22 diz? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O verso 23, Salomão diz assim: são novas a cada manhã. Ele diz: Senhor, grande é a tua fidelidade. Eu só estou aqui por causa das misericórdias do Senhor. Você só está aqui por causa das misericórdias do Senhor. Não tem outro motivo, não tem outra razão, não tem outro porquê. E graças a Deus que as misericórdias dele, no momento que você dormir e acordar no outro dia, se lembre, você só está vivo porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida e sobre a minha vida. Não tem outro motivo. Eu não sou melhor do que você em nada, você não é melhor do que eu em nada. Nós só estamos aqui, estamos ouvindo essa palavra para esse tempo, por causa das misericórdias do Senhor. Grandes são as tuas misericórdias, grande é a tua fidelidade. Salomão, no fim da sua vida, Jeremias, nas suas lamentações, ele vai falar exatamente isso aqui. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Se renovam a cada manhã. Todo homem, irmãos, que teve relacionamento com Deus, todo homem que teve relacionamento com Deus, quando ele chegou no fim da sua vida, a visão que ele tinha de mundo era diferente. E a minha oração como pastor dessa igreja, amado, é que você, quanto mais amadurece, mais parecido com Deus você fica. Alguém que é cheio de misericórdia, alguém que é movido pelo amor, alguém, irmãos, que é de verdade, que não vive com mentira, que não vive com coisa errada, que não vive com falcatrua, que não vive com coisa mal assombrada. O velho homem já morreu. Diga comigo, diga: o velho homem. Aí você, mulher, diz: a velha mulher, para não ficar assim tão distante. Diga: o velho homem já morreu. Isso tem que ficar bem claro. Isso tem que ficar bem claro. Isso tem que ficar bem claro. Não tenha saudade do Egito. Às vezes as pessoas dizem assim: como é seu nome? Eu digo: Paulo Egito. Não. Eu digo: não, mas era no tempo de José. Porque José no Egito, Deus colocou ele como pai de Faraó e senhor de toda a terra. Mas a gente não deve ter saudade daquela vida, aquela vida que a gente tinha antes de Jesus. Não, irmãos, aquela vida morreu. Aquele homem morreu, aquela mulher morreu. Nós agora somos outro. E precisamos desejar ser revestido por esse novo homem que se refaz pelo conhecimento da palavra de Deus. Precisamos desejar conhecer a palavra de Deus. Qual é a importância do conhecimento de Deus? Primeiro, é que nós vamos conhecer a sua vontade. Amados, e se você conhece a vontade de Deus para a sua vida, você é uma pessoa segura. Ou deveria ser. Eu sei que Deus me fez para isso. Você deveria ser seguro com relação a isso. Não deveria estar buscando aprovação de A, de B, de C. Também não deveria estar brigando com todo mundo. Amém? Eu sei que meu nome é Paulo, irmãos. Se alguém chamar José, eu não vou olhar.
Se alguém chamar João, eu não vou olhar. Se alguém chamar Pedro, não vou olhar. Mas se alguém disser Paulo, e se fizer assim, Paulinho, irmãos, é automático. Pode ser que tenha outro do meu lado, mas eu vou olhar. Irmãos, eu sou um homem. Eu não sou mulher. Eu sou homem. Isso está bem definido. Meu jeito é de homem. Minhas características são de homem. Meu relacionamento com as pessoas é de homem. Eu não sou uma pessoa que não tem identidade. Eu sou homem. Minha roupa é de homem. Meu jeito de andar é de homem. Minha voz é de homem. Isso tem que ficar bem claro. Porque a gente está numa situação que a gente está vendo as pessoas, você olha e sabe, é o quê, hein? Essa pessoa é o quê? Porque se transforma. E misericórdia, irmãos. A gente tem que ter misericórdia. Nós temos que ter identidade de que conhecemos a Deus. Não somente de que somos conhecidos de Deus, mas que conhecemos a Deus. Amém? Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, o escritor diz assim: Deus sempre, durante toda a história da humanidade, Ele foi se revelando, Ele foi se mostrando. E aqui o escritor aos Hebreus, ele diz assim: havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, Ele diz, a nós Ele nos falou nestes últimos dias pelo seu Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de tudo. Ele é a imagem exata da sua pessoa. Se você é muito novinho na fé, quer conhecer a Deus, olhe para Jesus. Ele é a imagem de Deus. Jesus andando com os seus discípulos, e Ele começou a dizer, olha, para o lugar que eu vou, vocês sabem. Aí um dos discípulos de Jesus chega para ele e diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Eles estavam tendo comunhão com Jesus, mas eles ainda queriam ver algo sobrenatural, eles queriam ainda ver algo, vamos dizer assim, mais profundo, mais espiritual, mais consistente. E eles chegaram para Jesus e disseram assim, mostra-nos o Pai. E aquilo entristeceu o coração de Jesus, porque Jesus disse assim, Filipe, há quanto tempo eu estou convosco? E você vem me dizer, mostra-me o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque Jesus e o Pai, eles eram Ele era a imagem de Deus. Então, irmãos, quer conhecer a Deus? Você é novinho na fé, olhe para Jesus. A sua vida, os seus ensinamentos, o que Ele fez, você vai ter uma imagem exata de como é Deus. Ele andava por todos os lugares, pelas aldeias, pelas cidades, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de enfermidade, libertando os cativos, pregando a verdade, dando vista aos cegos, curando os enfermos. Então o escritor aos Hebreus, ele diz assim, havendo Deus de muitas formas, de várias maneiras, falado aos nossos pais através dos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo seu Filho. E ele diz, o Filho é a imagem exata da sua pessoa. Jesus veio dar testemunho de quem era Deus. Ele veio com esse propósito. Ele veio para colocar limites. O que é Deus? Quem é Deus? Qual é a obra de Deus? Olhe para quem é Jesus. Olhe para o que Jesus fez e você vai ter uma imagem de Deus.
Jesus rejeitou alguém? Não. Jesus colocou enfermidade em alguém? Não. Jesus fez mal a alguém? Não. Por que é que as pessoas dizem que Deus faz essas coisas? Porque ainda está sem conhecimento. Porque ainda está meio que obscurecido. Olhando, mas vendo através de óculos que não são os óculos que elas deveriam ver. Pronto, eu vejo vocês aqui somente os vultos, como árvores. Né? Um cego que Jesus curou e ele disse assim, aí, ele disse, eu estou vendo os homens como árvore. Ele disse, não serve não, deixa eu usar, ungir de novo, e ungiu. Agora eu estou vendo perfeitamente. Você tem que colocar o óculos certo. Meu óculos serve para você? Seu óculos serve para mim? Não. Por isso que por mais que as pessoas nos ajudem, por mais que a gente tenha tutores, por mais que a gente tenha professores, por mais que a gente tenha pastores, nós precisamos conhecer a Deus por nós mesmos. Temos essa necessidade. Sabe por quê? Porque a gente não é piolho. Piolho é que vai pela cabeça dos outros. Não. Deus quer que a gente o conheça. Para que a gente não tenha dúvida. Para que a gente não tenha dúvida de quem Ele realmente é. Amém? A própria palavra nos ensina a conhecer a Deus. Em Oséias capítulo 6, versículo 3. O profeta diz assim: conheçamos o Senhor. Esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Ele está dizendo que nós devemos conhecer o Senhor e devemos nos esforçar por conhecer. Por isso que 2024 é o seu ano. Se você não fez o rema ainda, talvez fazer nesse ano de 2024. 24, 25. 23 matérias, irmãos, que você vai aprender. Que você vai conhecer. E são os primeiros passos. Amém? Concluir o rema, talvez 2024 seja o seu ano dourado de fazer a escola de ministros. Nós já temos 4 pré-inscritos aqui na escola. Amém? Que nós cremos que vão aprender sobre as questões do ministério, sobre o ministério de socorros, sobre o ministério quíntuplos, sobre o ministério com igreja de crianças, sobre o ministério, tudo que envolve o ministério, a vida do ministro, as finanças do ministro, tudo, irmãos. E outra coisa, professores que já atuam em cada área específica, com as unções específicas. O que mais chamou a atenção da gente nessa última escola que nós fizemos, porque nós fizemos que ano? Vivendo em 2004, foi? A gente fez em 2000, foi na segunda ou foi na terceira turma, e fizemos em 2019. O que mais me chamou a atenção, irmãos, foram os professores, cada um atuando no seu próprio ofício. E como era nítido a unção naquela área específica. O que é a unção? A unção é uma capacitação divina, algo que Deus capacita, sobrenatural, que a pessoa faz uma coisa muito complexa ficar muito simples e clara. Por isso que nós precisamos da unção. Eu preciso da unção. Eu não tenho como ensinar coisas para você se não for através da unção. Se não for através da vocação, se não for através do chamado. Por mais que eu estude, por mais que eu prepare. Irmãos, tem coisas que eu falo aqui que não estava no meu esboço, que não estava no meu estudo. Tem pregações que eu faço aqui que eu pego o esboço e o estudo e deixo tudo para lá. E simplesmente por causa da unção, vai tocando as pessoas, vai alcançando as pessoas, vai equipando as pessoas, vai colocando as pessoas na forma. Entendeu? Porque às vezes a gente fica meio sem forma. A gente fica meio fora da forma. Mas graças a Deus pelo oleiro.
Graças a Deus pela palavra, graças a Deus por suas mãos amorosas e sua roda que nos faz rodar, mas Ele está construindo algo em nós, irmãos. Às vezes você não entende nada, às vezes você não compreende nada. Senhor, por quê? Ele não vai dizer, Ele vai ficar calado e você vai estar rodando. Quando você menos espera, Ele lhe colocou na forma, ou seja, no propósito divino para a sua vida. Existe um propósito divino para a sua vida, existe um propósito divino para a minha vida, e nós só vamos cumprir esse propósito divino conhecendo a Deus, não de ouvir falar, mas de com Ele andar. Ei, 2024 é o ano de você andar mais próximo de Deus, no seu trabalho mais próximo de Deus, na sua universidade mais próximo de Deus, na sua escola mais próximo de Deus. Pastor, o meu trabalho é muito difícil. Ei, eu quero dizer uma coisa para você. Com Deus, talvez ele não se torne fácil, mas você vai ter mais habilidade de fazer daquele lugar um lugar diferente, por causa da unção. Por causa da unção. O mundo, irmãos, está indo de mal a pior, mas sabia que nós, que somos igreja, a glória vai brilhar cada vez mais. Eu estava lendo no meu devocional Êxodo e estava vendo as pragas no Egito. E é interessante, as pragas chegavam no Egito, mas sabia que na terra de Gozém as pragas não chegavam? Sabe quem morava lá na terra de Gozém? O povo de Deus. O povo de Deus era protegido. Até mesmo da última praga, que foi a morte de todo primogênito. Até o primogênito do faraó morreu. Mas sabia que aonde tinha o sangue na porta, nos umbrais, o anjo da morte passava por cima. Sabe por quê? Eu olhava para aquela casa e dizia, aquele já morreu. Ele foi enganado. Aqui já tem sangue na porta, já morreu. E ele foi enganado. Sabe o que representa aquele sangue na porta? O sacrifício de Jesus pela minha e pela tua vida, irmãos. O diabo ele quer nos matar, o diabo ele quer nos roubar, o diabo ele quer nos destruir. Mas sabe o que é que acontece quando ele olha para mim e para você, quando nós estamos no plano perfeito de Deus? Ele faz, não, esse aí eu não vou fazer mais nada, já está destruído, esse aí já está acabado, esse aí já era. E você está vivendo o melhor de Deus ali, ó. Imprensado, pressionado, mas às vezes é a pressão mesmo que te leva para o propósito de Deus. Porque ficar se balançando na rede vai te deixar muito confortável. Ei, Deus quer te tirar do conforto de estar se balançando numa rede que não é sua. Amém? Ele quer lhe levar para o plano que Ele tem. É difícil, irmãos. É difícil, que a gente é cabeça dura. Eu não sei você pode até ser mais tratado, né? Eu sou cabeça dura, irmãos. Mas Deus sabe como lidar comigo. Ele sabe disso. Ele sabe como lidar com a gente. Ele nos conhece. E Ele tem paciência. E Ele vai moldando. Né, dona Valentina? Ele é muito paciente. Ele é muito longânimo. Ele é muito lindo, irmãos. Eu sou apaixonado por Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus. E eu quero viver meus últimos dias fazendo o que Ele me chamou para fazer. Amém? Aleluia. É o que, pastor? É o que? Cuidando de tu, irmão. Amém? Cuidando de você. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, tia Tom? Vamos cear? Olha, tem esse mês todinho para a gente aprender sobre o caráter de Deus. Nós vamos ver cada ministro que vai passar aqui falando desses atributos. Então não perca os cultos. Se perder, quando chegar de noite da universidade, entra lá no link e vê lá o que foi ensinado. Você precisa conhecer a Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, você precisa conhecer a Deus. Diga, isso não está longe de você, isso não está distante, o conhecimento de Deus está muito próximo. Ah, mas eu não nasci de novo, o que é que está fazendo? O que é que está faltando? Nascer hoje.
Hoje é dia do teu novo nascimento, hoje é dia da tua salvação. Jesus está batendo na porta do teu coração e está esperando tu abrir a porta para Ele entrar, cear contigo, tu cear com Ele, fazer festa. Jesus quer fazer festa com a gente, Anderson. Ele quer fazer festa, Ele não quer fazer cobrança, Ele quer fazer festa. Porque na festa a gente se abre. Amém? E Ele tem como fazer com que a gente enxergue aonde a gente tem que colocar cada coisa na nossa vida. Colocar em ordem as coisas na nossa vida. E só você pode colocar em ordem as coisas na sua vida. Só eu posso colocar em ordem as coisas na minha vida. Mas graças a Deus, que nem eu nem você, Ele nos chamou para a gente andar só. Nessa arte de colocar as coisas em ordem. Principalmente com o inimigo invisível que nos engana, que mente, que tenta, que acusa, que difama, né? Mas irmãos, ele está ficando nítido para você. Ele está ficando nítido. Pode vir o louvor. Você não vai deixar mais ele lhe enganar. Você não vai deixar mais ele lhe colocar debaixo de jugo, de condenação, de pressão, não. Amém? Não. Você vai saber. Ei, Deus está trabalhando na minha vida. E culpa e condenação não é mais para mim. Para mim agora é paz. Aleluia. Amém? Paz, irmão. Ei, paz. Sabe quando eu chego para você e digo a paz do Senhor, não estou dizendo oi, não estou dizendo tudo bom, estou dizendo e aí, legal? Estou dizendo a paz que está na minha vida, seja com você. E você tem que receber e dizer a mesma coisa, a paz do Senhor. Ah, pastor, mas aquele irmão não recebe não tem problema. A paz que você deu para ele não recebe, ela volta para você. Não deixa a guerra dele vir para você não. Vocês estão aqui? Jesus disse, vão e anunciem. Quando chegar numa casa, diga, paz seja nessa casa. Se tiver um filho da paz, a paz vai repousar naquela pessoa. Se não tiver, a paz volta para você. Não pega o carrego do outro, não. Pastor, eu fui, achei que estava na paz, mas quando cheguei lá, o irmão tirou tanto minha paciência que eu entrei na carne. Eu digo, oxê, irmão. Tu precisa conhecer mais a Deus. Nós precisamos, diga nós precisamos conhecer mais a Deus. Para quê? Para que ninguém tire a nossa paz. Não foi Ele que deu? Alegria. Alegria, irmãos. Jesus nos deu alegria. Quer dizer que eu vou andar assim, tentando. Vou me chamar de doido. Não estou dizendo, alegria não é sorriso na cara não, alegria é uma atitude do coração. Sabia que às vezes a gente chora de alegria? A gente chora de alegria, não sei se você já chorou de alegria, eu já chorei de alegria tantas vezes na minha vida. Um choro, era choro de arrependimento, mas aqui trazia uma alegria tão grande que eu dizia, rapaz, eu estava indo para o caminho do mal. E eu fui achado, eu estava devedor, e o saldo, foi zerado. Eu digo, rapaz, eu vou chorar. Mas esse choro é de alegria, não é de dívida não. É de alinhamento, é Deus colocando o que saiu da ordem em ordem. Amém? O que saiu do prumo, sabia que Deus tem um prumo? É uma cordinha. O prumo, não é o que Deus tem. O que Deus tem é diferente. Mas o que a gente tem do prumo, quem usa muito é o pedreiro, o mestre de obra. Ele tem que colocar no prumo. É um peso com uma cordinha que ele coloca lá, e aquela cordinha dá exatamente o ângulo da coluna. Não pode ficar torta. Tem que ficar bem retinha. Amém? Ei, Deus vai te colocar no prumo. Catuca o irmão que está do teu lado e diz aí, Deus vai te colocar no prumo. Diga, quanto mais mole, melhor. Uma coisa é você ser dura comigo, outra coisa é ser duro com Deus. Amém?
Uma coisa é eu ser duro contigo, outra coisa é você ser duro com Deus. Então seja logo como a água. Amém? A água, ela toma a forma de onde ela é colocada. Então ela aqui está numa forma, colocou nesse outro copinho aqui, ó, ela já pegou outra forma. Entrou aqui dentro, já pegou outra forma. Seja como a água. Amém? Não seja como o burro, não. Chucro, teimoso. Não. Seja maleável. Alguém que se deixa conduzir. Não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, vai não. Jesus vai saber como nos moldar. Amém? Olha as mãos do oleiro aqui, ó, na tua vida. A palavra de Deus. A mão melada de barro aqui. E eu e tu, o vaso de barro. Excelentes no poder, porque está dentro de nós. Mas o vaso é de barro, irmão. A gente é de barro. Fulano morreu. Oxe, estava bonzinho. Oi. Por quê? É um fôlego. E depois que morrer, olha, já era. Se fez, fez. Se não fez, não fez. Se alinhou, alinhou. Se não alinhou, foi desalinhado. Muitos vão chegar e vão dizer: Senhor, 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 em teu nome, em teu nome. Ele vai dizer: eu não te conheço. Eu não quero ser essa pessoa. Diga: eu também não. Amém? Então nós temos que conhecer e se deixar moldar.